Que aqui tá quente, aqui tá frio, muito quente. Não tô falando muito no grupo porque eu tô ocupado andando de jet ski. Menino, soltaram um peido. Ô peido feio. Cadê as confusão? Vamos começar não hoje? Bom dia, eu queria fazer um bronze. Dá vontade de pegar meus R$2 e minha chinela com prego e sumir no mundo. Só por conta do teu abuso, do teu afronte, eu não vou querer devolver os seus R$15. Vem cá, desgraça, você é maluco, ué? Um macarrãozinho ali. Que é isso? Oxi. Bem, seu bunda, mano. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. E mãe? Eu avisei. Lá, me peguei sem querer. Socorro! Eu salvo vocês! Não! Me larga!